Cara, com 12... O que tu tava fazendo quando tu tinha 12 anos, tá? Esse cara já tava no seu segundo emprego, tá bom? E com 19 anos, cara, ele já era sócio de um escocês aqui no Brasil. Ele nasceu em 813, tá? 813, cara, a família real já estava uns 5 anos aqui. Nasceu em 813 no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, Arroio Grande, aonde o pai dele, quando ele tinha 5, 9 anos, por aí, o pai dele foi assaltado e foi morto, né? Cara, aqui no sul tinha esse problema. O que que é? Gaúcho, presta atenção, gaúcho era como era conhecido o pessoal que residia aqui no sul. Por quê? Porque tu conseguia vencer os ataques do gaúcho aqui da região do Prata. E para fora do Rio Grande do Sul, a galera que residia aqui no sul era considerado como gaúcho. Aí tem a diferença do gaúcho rio-grandense pro gaúcho do Prata. Isso aí eu falo uma hora pra vocês. Galera, seguinte, que a gente tem que entender, com 12 anos, cara, ele já tinha o seu primeiro emprego, com 19 ele já era sócio de um escocês, tá? Cara, ele nasceu aqui no Rio Grande do Sul, o pai dele foi assaltado, né? Numa estância aqui, tá? Pelos caras que viviam roubando gado aqui da região. E aí ele acaba morrendo com um tiro, com uma facada, não me lembro também, não tem que saber tudo, enfim. Cara, de quem o professor tá falando é do Barão de Mauá. Cara, quando o pai dele foi morto, executado, né? O que que acontece? A mãe dele vai casar com outro rapaz, um tempo depois, né? E aí, ele não tem uma relação muito boa, mas enfim, é problema deles. E o que que ele vai fazer? Ele vai ir pro Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ele vai conseguir um emprego com 12 anos, cara, seu segundo emprego, trabalhando como vendedor, cara. Vendedor, assim, de estoque, sabe? Ele vai fornecer as mercadorias que precisa no mercado ali, enfim, e vai ter um grande empenho, cara. Com 19 anos, o patrão dele tá endividado, ele empresta dinheiro pro patrão dele pagar as dívidas, mas não adianta. O Joaquim, né? Joaquim, sempre tem que ter um Joaquim, em português tem que ter um Joaquim, o patrão dele era Joaquim. E aí o que vai acontecer, cara? Esse patrão dele tem uma dívida com esse escocês barra inglês, tá? E aí o seguinte, o que o patrão dele vai fazer? Cara, olha só, eu vou conseguir te pagar tanto da dívida, eu vou te dar o meu melhor funcionário, Barão de Mauá, né? O Barão de Mauá. E aí o cara, não, tudo bem, se é o teu melhor funcionário, eu aceito, tá? Presta atenção, olha só, o professor não tá falando que ele vendeu o Barão de Mauá. Não, ele deu a oportunidade. Ó, cara, eu te dou esse meu melhor funcionário aqui também, né? E aí, quem sabe a gente alivia. O cara, não, beleza, você é teu melhor funcionário, traz ele pra mim. Cara, esse escocês estava no Brasil, viajou pra Inglaterra e lá ficou, deixou tudo na mão do Barão de Mauá. Cara, foi sensacional. O cara confiava 100%. O que vai acontecer, cara? Daqui a pouco o cara vai morar lá na Inglaterra e o Barão de Mauá vai ficar aqui. Cara, em 840, por aí, 840 e alguma coisa, o Barão de Mauá vai fazer o quê? Vai viajar para a Inglaterra. Quando ele chega na Inglaterra, ele se encanta, ele se apaixona, ele fica horrorizado ao mesmo tempo, porque o Brasil, cara, o Brasil é um país feudal, é um país medieval ainda, cara. Dependendo da mão de obra, cara. A Inglaterra já tinha rodovias, cara, já tinha as embarcações, as melhores embarcações, a industrialização em massa. O que o Barão de Mauá fez? Veio aqui pro Brasil. E aí o seguinte, cara, quando ele vem aqui pro Brasil, ele vai instalar tudo que ele vai instalar, ele vai colocar esse projeto no Brasil, entendeu? Então te liga, Magrão, o Barão de Mauá, a Era Mauá, galera, é fundamental no segundo reinado. Cara, cai na tua prova direto. Então, o Barão de Mauá vem pra cá, o que ele vai fazer? Ele vai industrializar o país. Como, cara? Primeira coisa, ele é gente fina demais, cara. Se tu chegasse pra conversar com ele, o cara era simples demais. Teve milhares de empresas no Brasil. Mas isso aí no decorrer do vídeo o professor vai te falar. O que vai acontecer? Ele vai comprar um estaleiro que era utilizado para a caça de baleia. Cara, caçaram todas as baleias, não tinha mais baleia. Baleia, te liga, Magão, tu tem que saber disso. Como é que era a iluminação? Era a empresa aí do bairro, aqui no Rio Grande do Sul, SE ou RGE. Mas não era isso, cara, entendeu? Era outra coisa. O Brasil, cara, ele iluminava a cidade dele, a casa dele, com óleo, cara, de peixe, cara, óleo de baleia, entendeu? Por isso que tinha esses estaleiros lá. Barão de Mauá tava falido aquilo lá, Barão de Mauá faz uma proposta, compra. Quando ele compra,
esse estaleiro, cara, ele vai criar uma empresa lá. Mas com esse estaleiro vem quase 20, 25, 28, sei lá, cara. Mas vem acima de 20 escravos juntos, né? Quando ele compra esse estaleiro, o cara, não, eu tenho 28 escravos aqui, fica pra ti e tal, enfim, isso aqui o Barão de Mauá vai fazer. Ele vai liberar, cara, ele não tem mão de obra escrava trabalhando para ele, porque ele foi para Inglaterra, cara, o Brasil. Enquanto isso, cara, 840, lei de terras, 800, vem lei do Eusébio de Queiroz, enquanto o governo se preocupando, escravo é propriedade ou não, sabe? Aquele debate todo que a gente tem que trabalhar na política. Barão de Mauá estava preocupado em industrializar o país. O que ele vai fazer nesse estaleiro? Ele vai criar uma metalúrgica, fundição, vai criar cano, vai criar diversas coisas, cara, diversas coisas que vai servir para a sociedade. Por exemplo, Dom Pedro II, o rei, se ele quisesse lavar o rosto na pia dele, não tinha água, cara. Ele tinha que pegar um balde e ir até um lugar, buscar água e lavar. Imagina o banho, que tocando o balde, com água gelada, tu imagina. A iluminação noturna era precária. Barão de Mauá vai modernizar o Brasil, cara, inteiro com o projeto dele. Olha só que sensacional. O que vai acontecer, cara? Ele vai começar a criar a primeira empresa dele. Não sei se é a primeira, tá? Mas aonde ele tem um impasse grande é o seguinte. Uma hora são os liberais, outra hora são os conservadores. Se os liberais estão no poder, eles vão querer cortar tudo pela raiz o que os conservadores tinham. Lembra que uma hora o Dom Pedro II colocava uma hora liberal, outra hora conservadora, até vinha o Parlamento das Avessas? Então, pro Barão de Mauá foi horrível, cara, porque é o seguinte, quando os liberais estavam no poder, eles não queriam seguir com o projeto, né, dos conservadores. E o que vai acontecer? Barão de Mauá não vai receber, cara. Ele vai canalizar toda a água vai chegar no Rio de Janeiro, cara. O Rio de Janeiro era precário. Bom, o Brasil era o Rio de Janeiro, os outros estados faziam parte do Brasil, mas o Brasil era o Rio de Janeiro, entendeu? Então tem que saber disso. Tá? E aí o que ele vai fazer? Ele vai construir estradas também, por exemplo, de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro sair as coisas, né, escoar, enfim, cara. E ele era totalmente contra a escravidão. E aí, cara, o que ele vai fazer, gurizada? Quando ele volta da Inglaterra, tá? Ele vai casar com a sobrinha dele, vai ter 11 filhos, cara. O nome dele é Irineu Fulano de Souza. Se tu tem Souza no sobrenome, tu é rico, cara. Daí que veio o Souza, é que nem o Albuquerque, né? Jerônimo de Albuquerque, né? Lá das capitanias hereditárias de Pernambuco, né? Cara, o Jerônimo de Albuquerque, se tu tem sobrenome Jerônimo de Albuquerque, tu é herdeiro desse cara. E se tu tem Souza no teu nome, tu é herdeiro desse cara, tu é rico, cara. Esse cara criou o Banco do Brasil. Ele reformulou o Banco do Brasil, emprestou de... O Brasil, cara, tinha 100 milhões de reais, o governo brasileiro, né? O Barão de Mauá tinha 150 milhões de reais. O Barão de Mauá tinha mais dinheiro que o próprio governo brasileiro, cara. Então, pra te entender. E tudo, cara, relacionado à questão do quê? A questão do quê? Não é do cavalo. Cara, é a questão do antepassado, do antepassado não, do presente brasileiro aí, da economia, gerando a economia da mão de obra escrava, vivendo da agricultura ainda, do café, exportando café e importando todos os bens de consumo do exterior. O Barão de Mauá é horrível. Então ele vai industrializar, né, aos poucos o Brasil. Inclusive ele que coloca o nome da Guerra do Paraguai de Maldita Guerra, porque ele que tem que fazer os canhões que vão atuar lá na Guerra do Paraguai. E ele, cara, que fala, pô, mas é uma maldita guerra, porque ele não queria essa guerra, entendeu? Enfim. Mas isso aí tu tem que saber também, né? Cara, o que vai acontecer? Ele vai começar a construir estradas de ferros para aumentar e acelerar a exportação, ter uma exportação mais rápida. E aí, numa dessas estradas de ferro, o que ele vai fazer, gurizada? Ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer uma pá, cara, de prata, coisa mais bonita, e vai chamar Dom Pedro II para fazer o quê? Para inaugurar a construção dessa estrada. Dom Pedro II vai fazer o quê? Vai dar cavar a primeira coisa. E aí o Barão de Mauá, feito. Ele não era barão ainda, né? Feito, tal. Dom Pedro II falou assim, ó, capitalista de bosta, vamos ter que terminar com esse cara. E aí, Barão de Mauá, depois que terminou a estrada de ferro, foi lá no gabinete do Dom Pedro II, leu a carta agradecendo ele, né? Dizendo que, pô, obrigado, né? Por fazer essa cerimônia, né? Porque o brasileiro, ele tem que trabalhar. E um detalhe, galera,
quando ele faz essa cerimônia e o Dom Pedro II aceita, ele vai ser muito criticado. Por quê? O trabalho cabe ao escravo e não à elite. Isso é uma humilhação. Então foi tudo isso que aconteceu. Aí o Barão de Mauá vai lá, e aí Dom Pedro II recebe ele e tal. O que vai acontecer? Ele vai ler uma carta agradecendo aquilo lá. E naquele momento o Dom Pedro II, desgraçado, capitalista, filha da p... sabe essas coisas? Mas mesmo assim, nomeou ele a Barão de Mauá e aí quebrou o Barão de Mauá. Por quê? Ele abriu uma concorrência com o Barão de Mauá. O Barão de Mauá tem um projeto de construir uma estrada do Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro. O governo brasileiro, né, o Império Brasileiro vai fazer o quê? Uma estrada do Rio de Janeiro ao Nordeste? Não, vai fazer uma estrada do lado. E aí vai acabar quebrando o Barão de Mauá. Tá bom, galera? Esse é o vídeo aí, um pouquinho da vida do Barão de Mauá. Um beijão. E é importante você saber o Barão de Mauá. Continua seguindo o professor aí, um abração, tudo de bom.